Conserte e eu serei sua. As palavras cortaram o ar da oficina como uma lâmina afiada, pingando veneno e zombaria. Carolina Brandão, CEO bilionária da Brandão Tech Solutions, estava ali, de salto alto que custava mais do que o aluguel mensal da oficina, rindo do mecânico quieto coberto de graxa. Todos pararam para assistir. Todos esperavam pela resposta. Mas o que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que aquele pai solteiro escondido atrás de uma chave inglesa já havia projetado sistemas que desafiavam a gravidade. E a crueldade dela estava prestes a custar-lhe tudo que ela pensava que jamais precisaria: seu coração. Antes de continuarmos, me conta nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Agora deixa eu te contar como tudo começou. A chuva de Porto Alegre caía sem pressa naquela tarde de inverno, como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas Carolina Brandão não tinha tempo. Ela nunca tinha tempo. No 23º andar do edifício corporativo mais moderno da Avenida Carlos Gomes, Carolina estava parada na frente das janelas panorâmicas de seu escritório, observando a cidade se espalhar abaixo dela como um tabuleiro de xadrez onde ela sempre jogava para ganhar. Seus dedos tamborilavam contra o vidro temperado. Um tique nervoso que ela odiava, porque nervosismo era fraqueza, e Carolina Brandão não podia demonstrar fraqueza. 48 horas, ela murmurou para si mesma, verificando pela 10ª vez o relógio Cartier em seu pulso. 48 horas até a reunião que definiria se sua empresa daria o próximo salto ou ficaria eternamente presa como uma operação regional de médio porte. Os investidores japoneses da Sakura Capital estavam vindo. 3 executivos que poderiam injetar 50 milhões de reais na Brandão Tech Solutions e abrir as portas do mercado asiático. 50 milhões que transformariam sua empresa de tecnologia em automação industrial de uma promissora startup gaúcha em uma potência latino-americana. Mas havia um problema. Um problema de 3 milhões de reais com motor híbrido e falha eletrônica. Seu BMW i8, importado especialmente da Alemanha, personalizado em um tom de azul petróleo que ela havia escolhido pessoalmente, se recusava a ligar. Não era apenas inconveniente, era estratégico. Os japoneses valorizavam símbolos de sucesso, e chegar naquela reunião em um táxi ou Uber seria o equivalente a hastear uma bandeira branca antes da batalha começar. Senhorita Brandão, a voz de sua assistente, Juliana, soou pelo interfone. A concessionária BMW Premium ligou. Eles disseram que... Deixa eu adivinhar. Carolina interrompeu, sua voz gelada. Não conseguem. Peça importada. 3 semanas de espera. Sistema híbrido complexo. Eu já ouvi isso de 3 lugares diferentes hoje, Juliana. Silêncio constrangido do outro lado. Carolina suspirou, passando a mão pelos cabelos castanhos perfeitamente escovados, presos em um coque impecável que custava R$300 para manter a cada 2 semanas. Desculpa, não era para descontar em você. Você tem mais alguma opção? Tem uma oficina, Juliana disse hesitante. Não é, não é o tipo de lugar que você normalmente frequentaria, mas tem avaliações excelentes, 5 estrelas, especializada em carros importados de alta performance. Dizem que o mecânico principal é diferente. Resolve coisas que outros não conseguem. Carolina sentiu o orgulho arranhar sua garganta. Uma oficina de bairro. Ela, que tinha 3 engenheiros formados na Alemanha na folha de pagamento, que gerenciava sistemas de automação para as maiores fábricas do sul do país, teria que levar seu carro importado para uma oficina de bairro. Endereço, ela disse simplesmente. Navegantes, Rua Voluntários da Pátria, Mecânica Vargas em Santos. Claro que era Navegantes. Claro que era um bairro operário cheio de casas antigas e comércio popular. Carolina conhecia bem aquele tipo de lugar. Muito bem. Mas isso era um passado que ela havia enterrado sob diplomas, conquistas e zeros na conta bancária. Manda o guincho buscar o carro, Carolina ordenou. E prepara minha agenda. Se eu não resolver isso hoje, cancela a reunião com Sakura.
Mas, senhorita Brandão, essa reunião... Eu sei o que essa reunião significa, Juliana. Por isso mesmo. Ou eu chego lá do jeito certo ou não chego. 2 horas depois, Carolina estava parada na frente da Mecânica Vargas em Santos, e tudo nela gritava que aquilo era um erro. O prédio era antigo, de tijolo vermelho desgastado pelo tempo, espremido entre um mercadinho que vendia erva mate a granel e uma lancheria que anunciava X completo, R$18, em letras pintadas à mão na vitrine. A placa da oficina estava desbotada, precisando de uma pintura nova, e as janelas tinham uma camada de poeira e respingos de óleo, que provavelmente estavam ali desde o governo Collor. Mas as avaliações no Google não mentiam. E Carolina Brandão não cometia o mesmo erro 2 vezes. Ela saiu de seu Uber executivo, ela havia se recusado a pegar um comum, e seus saltos Louboutin de R$1.200 tocaram o asfalto irregular da calçada com um clique decisivo. Alguns homens que passavam viraram a cabeça. Uma mulher assim, vestida assim, naquele bairro, só podia estar perdida, ou em uma gravação de televisão. Carolina ignorou os olhares. Ela sempre ignorava olhares. Empurrou a porta de vidro riscado da oficina e entrou. O cheiro a atingiu imediatamente. Óleo de motor, borracha quente, metal e suor. O cheiro do trabalho honesto, alguns diriam. Para Carolina, cheirava a lembrança. Lembrança de uma mãe que voltava para casa após 14 horas limpando casas de madames, cheirando a produtos de limpeza e cansaço. Lembrança que ela não queria. A sala de espera era exatamente o que ela esperava. Cadeiras de plástico que já foram brancas, mas agora eram de um cinza indefinido, uma mesinha com revistas automotivas de 3 meses atrás, e uma máquina de café que parecia ter sido fabricada na época que os Flintstones ainda passavam na TV aberta. Através de uma janela suja que dava para a área de serviço, ela podia ver seu BMW i8, cercado por homens de macacão que o observavam como se fosse uma nave espacial que tivesse acabado de aterrissar. "Posso ajudar?" Carolina se virou. O homem que se aproximava tinha uns 50 e poucos anos, construído como alguém que passou a vida levantando coisas pesadas, com um rosto que já viu muito sol e chuva e carregava as marcas disso com dignidade. Seu macacão tinha Marcelo bordado no peito. Ele limpou a mão em um pano antes de estendê-la. Carolina olhou para a mão como se fosse coberta de vírus e, em vez de apertar, simplesmente disse: "Meu carro, vocês podem consertar ou não?" Se Marcelo ficou ofendido, não demonstrou. Provavelmente já tinha visto pior. "Estamos rodando os diagnósticos agora. O sistema elétrico do i8 é complexo, derivado de tecnologia híbrida avançada. Não é algo que a gente simplesmente... Eu não preciso da entrada da Wikipédia", Carolina interrompeu. "Preciso de um prazo." Marcelo coçou a barba grisalha. "Melhor estimativa? 3 dias, talvez 4. Depende do que a gente encontrar no sistema." "Inaceitável. Eu preciso dele amanhã de manhã." "Então a senhora precisa de um milagre, não de um mecânico." "Então me arranja alguém que consiga entregar os 2. Por um longo momento, Marcelo apenas a estudou. Carolina estava acostumada com esse olhar, aquele que dizia que as pessoas estavam tentando decidir se ela valia o incômodo. Geralmente seu dinheiro tomava a decisão por elas. "Tenho um cara novo", Marcelo disse finalmente, tomando um gole de chimarrão que estava em uma cuia sobre o balcão. "Começou aqui faz umas 3 semanas. Não fala muito, fica na dele, mas eu nunca vi ninguém ler um sistema como ele. Não é só carro, qualquer sistema. É como se ele enxergasse através do metal. Não me importa se ele é médium. Ele consegue consertar meu carro?" "Sinceramente", Marcelo esfregou o queixo. "Se alguém conseguir no seu prazo é ele. Mas tem uma coisa..." "Sem mais", Carolina cortou. "Me leva até ele." Marcelo hesitou, depois gesticulou em direção ao fundo da área de serviço. "Box 7. Nome dele é Tiago Vargas." Carolina Brandão caminhou naquela área de serviço como uma general inspecionando um campo de batalha. Seus saltos repicavam no concreto com precisão militar. Cada passo era um anúncio de autoridade. Os mecânicos olhavam para cima de seus trabalhos. Depois rapidamente desviavam o olhar quando encontravam seus olhos. Ela tinha esse efeito nas pessoas.
O box 7 ficava no canto dos fundos, parcialmente escondido atrás de uma Mercedes que estava elevada em um macaco hidráulico. A iluminação era mais fraca ali, e por um momento Carolina pensou que estava vazio. Então ela o viu. Ele estava debaixo de uma picape Ford. Americana, provavelmente com 20 anos de estrada, mantida mais pela fé do que pela engenharia. Tudo que ela conseguia ver eram as pernas dele, cobertas por jeans desbotados, que tinham furos reais de uso, não de moda, e botas de trabalho que já tinham visto anos melhores. Um carrinho permitia que ele deslizasse para dentro e para fora debaixo do chassi. "Com licença", Carolina disse, sua voz cortando o ruído ambiente da oficina como uma faca. As pernas não se moveram. "Com licença", ela repetiu, mais alto dessa vez. Ainda nada. O som de uma catraca ecoou debaixo da picape. Carolina Brandão não estava acostumada a ser ignorada. Em seu mundo, as pessoas pulavam quando ela entrava em uma sala. Certamente não continuavam trabalhando em uma picape que provavelmente não valia o custo do conserto. Ela se aproximou, sua paciência, nunca seu ponto forte, evaporando como água em metal quente. Ela podia ouvi-lo respirando lá embaixo, o ritmo constante de alguém completamente absorto em seu trabalho. "Você é surdo ou apenas mal educado?" Ela soltou, e dessa vez empurrou o carrinho com o pé. Não exatamente um chute, mas perto o suficiente. A catraca parou. Por um longo momento nada aconteceu. Então, devagar, deliberadamente, o carrinho rolou para fora debaixo da picape. A primeira coisa que Carolina notou foram as mãos dele. Estavam cobertas de graxa, aquele tipo que entra em cada linha e dobra, tornando as pontas dos dedos pretas. Mãos de mecânico, mãos de trabalho, mãos que nunca conheceram o luxo de uma manicure ou a maciez de um trabalho de escritório. A segunda coisa que ela notou foi o rosto dele. Ele não era o que ela esperava. Talvez início dos 30, com cabelo escuro que precisava de um corte e uma linha de mandíbula que sugeria que ele já foi bonito antes que a vida desgastasse o brilho. Mas foram os olhos que travaram sua voz na garganta. Castanhos escuros, quase pretos, e completamente, absolutamente calmos. Eles a olharam sem deferência ou hostilidade. Simplesmente a olharam, como se ela fosse mais um problema a ser avaliado, mais um sistema a ser compreendido. "Posso ajudar?" A voz dele era baixa, medida, o tipo de voz que não precisava ser alta para ser ouvida. Carolina se recuperou rapidamente. Ela sempre se recuperava. "Você é Tiago Vargas?" "Sou. Marcelo diz que você é bom com sistemas elétricos complexos. Marcelo fala muita coisa. Você é ou não é?" Tiago a estudou por mais um momento, depois começou a se levantar. Ele era mais alto do que ela esperava, talvez 1,80 m, com ombros largos de alguém que passa os dias levantando motores e trocando pneus. Ele pegou um pano da bancada e começou a limpar as mãos, o que não fez muita diferença. "Depende do sistema", ele disse finalmente. "Do que a senhora precisa?" "BMW i8. Híbrido. Falha eletrônica. 3 concessionárias disseram que não conseguem consertar sem peça importada. Eu preciso dele rodando até amanhã de manhã. Primeira hora." Algo passou pelos olhos dele. Interesse talvez. Ou talvez desafio. "Amanhã de manhã é apertado. Sua especialidade, pelo que me disseram." Marcelo exagera. "Então você não consegue?" Carolina sentiu a frustração subindo. Mais uma porta fechada. Mais uma pessoa dizendo não. "Não disse isso", Tiago respondeu calmamente. "Disse que é apertado. Apertado não é impossível." "Então você consegue?" Tiago jogou o pano sujo na bancada e caminhou até onde ele podia ver o BMW através da janela do box. Ficou ali parado por um momento, as mãos nos bolsos, apenas olhando. Carolina percebeu que ele não estava olhando o carro da maneira que as outras pessoas olhavam. Não com admiração pelo design elegante ou pelo preço. Estava olhando como um cirurgião olha para um raio-x. "Posso dar uma olhada?" ele perguntou. "É por isso que estou aqui."
Eles caminharam juntos até onde o carro estava. Os outros mecânicos abriram espaço, e Carolina notou como eles olhavam para Tiago. Não com hierarquia. Marcelo era claramente o dono, mas com algo parecido com respeito, curiosidade. Tiago circundou o BMW devagar, as mãos ainda nos bolsos. Não tocou o carro. Apenas olhou. Observou as linhas, os detalhes, as junções onde os sistemas se encontravam. Tentou dar a partida esta manhã? Ele perguntou. Sim. Várias vezes. Luzes do painel acenderam? Parcialmente. Algumas piscaram e apagaram. Conseguiu conectar no sistema de diagnóstico? 3 vezes. Códigos de erro contraditórios. Tiago assentiu devagar, como se cada resposta confirmasse algo que ele já suspeitava. Finalmente, ele abriu a porta do motorista. Com cuidado, Carolina notou, como se estivesse entrando em um templo. E sentou-se no banco. Não ligou nada. Apenas ficou ali, as mãos no volante, os olhos fechados. Carolina franziu a testa. O que você está fazendo? Ouvindo, ele disse simplesmente. Ouvindo o quê? O carro está desligado. Exatamente. Por um momento ridículo, Carolina pensou que Marcelo tinha razão, que esse homem realmente era algum tipo de médium. Mas então Tiago abriu os olhos, saiu do carro e caminhou direto para o capô. Abriu com a mesma reverência cuidadosa. E ali, inclinado sobre o motor, Tiago Vargas se transformou. Suas mãos, sujas de graxa, mas incrivelmente precisas, começaram a traçar conexões elétricas, a tocar componentes com a delicadeza de um pianista. Ele não estava consertando ainda. Estava conversando com o carro, fazendo perguntas silenciosas e ouvindo respostas invisíveis. Sistema híbrido, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Motor elétrico integrado com combustão. Bateria de íon lítio, gerenciamento computadorizado de energia. 3 cérebros tentando conversar um com o outro, mas alguém está falando uma língua diferente. Carolina piscou. Como você sabe disso sem nem ligar? Tiago não respondeu imediatamente. Ele puxou uma lanterna pequena do bolso e começou a examinar os conectores, os fios, as soldas. Depois endireitou o corpo e olhou diretamente para ela pela primeira vez com total atenção. Não é uma peça quebrada, ele disse. É uma atualização de software mal feita. Alguém tentou instalar um patch de firmware sem entender que o sistema híbrido desse modelo precisa de calibração simultânea entre os 3 módulos de controle. Um está falando versão 2.4, outro está em 2.5 e o terceiro ainda está em 2.3. Eles estão se matando mutuamente. Carolina ficou em silêncio. Aquilo não era diagnóstico de mecânico comum. Aquilo era engenharia de sistema. Você consegue consertar? Ela perguntou, e odiou como sua voz saiu, quase vulnerável. Tiago fechou o capô com cuidado. Consigo, mas não até amanhã de manhã. Preciso de acesso aos módulos de programação. Tenho que forçar uma regressão sincronizada de firmware e depois testar sob carga. Isso leva tempo. Quanto tempo? Se eu trabalhar à noite, pode estar pronto às 6 da manhã. Carolina calculou rapidamente. A reunião era às 9. Ela podia trabalhar com isso. Quanto custa? 2.500. Feito. Tiago a olhou por um longo momento. Eu não terminei. Como assim? 2.500 é o preço, mas tem uma condição. Carolina sentiu a irritação subir. Sempre tinha uma condição. Sempre tinha alguém tentando tirar vantagem. Que condição? A picape ali. Tiago gesticulou para o Ford onde ele estava trabalhando. Pertence a um senhor de 62 anos. Aposentado. Usa ela para levar a neta na escola e fazer bico com fretes. O motor está falhando. Vai precisar de peças. Ele não tem como pagar. Então a condição é, seu carro primeiro, mas depois eu volto para a picape dele. E ele não paga nada. Carolina piscou. Você está me pedindo para subsidiar o conserto do carro de um estranho? Não estou pedindo nada. É só a condição.
A senhora aceita ou procura outro mecânico? Havia algo na voz dele. Não arrogância, não desafio, apenas certeza. Certeza de que havia coisas mais importantes do que dinheiro e que ele não ia negociar seus princípios nem para uma cliente com um carro de 3 milhões de reais. Carolina deveria ter ficado furiosa. Deveria ter saído dali e procurado qualquer outra pessoa. Mas havia algo no jeito que ele a olhava, naquela calma inabalável, que a fez parar. Tudo bem, ela disse finalmente. Tiago assentiu. Então temos um negócio. Volte amanhã às 6 da manhã. O carro vai estar pronto. E se não estiver? Então o trabalho é de graça e eu pago seu Uber para onde você precisar ir. Pela primeira vez naquele dia, Carolina Brandão não teve uma resposta pronta. Ela apenas assentiu, virou-se e começou a caminhar de volta para a saída. Senhorita Brandão, a voz dele a parou. Ela se virou. Tiago estava parado ali, as mãos de volta aos bolsos, com uma expressão que ela não conseguiu ler. Esse teste que a senhora fez no carro, tentando conectar 3 vezes no sistema de diagnóstico. Isso causou mais confusão no firmware. Na próxima vez que um carro eletrônico estiver bugando, não fique tentando forçar reset, você só piora. Não era crítica. Era instrução. Como se ela fosse uma aluna e ele, por alguma razão que desafiava toda a lógica, se importasse em ensiná-la. Carolina não disse nada. Apenas saiu. Mas enquanto o Uber a levava de volta para o mundo de arranha-céus e salas de reunião, ela não conseguia parar de pensar naquele mecânico quieto com mãos sujas e olhos que viam coisas que ninguém mais via. E uma pequena voz no fundo de sua mente, uma voz que ela não ouvia há anos, sussurrou algo inconveniente. Ele não teve medo de você. Ninguém nunca deixava de ter medo dela. Era tarde da noite quando Carolina finalmente voltou para seu apartamento no bairro Moinhos de Vento. Cobertura, 300 metros quadrados, vista panorâmica para o Guaíba. Vazio como um museu. Ela despejou uma taça de vinho que custava R$ 300 a garrafa, sentou-se no sofá de design italiano e olhou para as luzes da cidade piscando através do vidro. 47 horas até a reunião. Um mecânico estranho tinha seu carro de 3 milhões de reais. E pela primeira vez em 15 anos, Carolina Brandão não estava absolutamente certa de que estava no controle. E isso, descobriria mais tarde, era apenas o começo. No outro lado da cidade, em uma casa simples de 2 quartos em Navegantes, Tiago Vargas colocava sua filha de 7 anos, Sofia, para dormir. Pai, ela perguntou sonolenta, quem era aquela mulher bonita na oficina hoje? Tiago ajeitou o cobertor ao redor dela. Uma cliente, filha. Só uma cliente. Ela parecia triste, por baixo da cara brava. Parecia que ela precisava de um abraço. Tiago sorriu, beijando a testa da menina. Você é muito esperta, sabia? Eu sei, Sofia disse com a confiança inocente de uma criança de 7 anos. Você vai consertar o carro dela? Vou, é meu trabalho. Bom, porque eu acho que ela precisa que as coisas dela sejam consertadas, não só o carro. E com a sabedoria estranha que só crianças têm, Sofia virou de lado e dormiu, deixando Tiago parado ali no escuro, pensando em uma mulher de saltos altos e olhos duros que desafiava o mundo inteiro a se atrever a importar-se com ela. Ele voltou para a oficina às 11 da noite. Tinha muito trabalho pela frente e uma promessa para cumprir. Carolina Brandão não estava acostumada a acordar às 5:30 da manhã. Ela estava acostumada a já estar trabalhando às 5:30 da manhã, depois de uma noite de 3 horas de sono interrompido por e-mails e planilhas projetadas no teto escuro de seu quarto. Mas aquela manhã era diferente. Ela tinha dormido mal por uma razão completamente diferente. Sonhou com mãos sujas de graxa e olhos calmos que a olhavam como se ela fosse transparente. Sonhou com uma oficina que cheirava a óleo e trabalho honesto. Sonhou com uma menina de 7 anos dizendo que ela parecia precisar de um abraço. Acordou irritada com si mesma. Às 5:45,
Carolina já estava vestida. Calça alfaiataria preta, blusa de seda branca, blazer estruturado. Armadura corporativa. Maquiagem impecável aplicada com precisão cirúrgica. Cabelo preso em um coque que não permitia um único fio fora do lugar. Ela se olhou no espelho e viu exatamente o que queria ver. Controle absoluto. A mulher no reflexo não precisava de abraços. O Uber chegou às 5h50. O motorista, um senhor de uns 60 anos, tentou fazer conversa. Dia frio, né, patroa? Mas o olhar de Carolina o fez desistir depois de 2 quilômetros. Eles fizeram o resto do trajeto em silêncio. Quando chegaram à Mecânica Vargas em Santos, às 6h03 da manhã, o sol ainda estava lutando para aparecer atrás das nuvens pesadas típicas do inverno gaúcho. A rua estava vazia, exceto por um padeiro abrindo sua loja 3 portas adiante e um cachorro vira-lata que a observou com desinteresse antes de continuar sua ronda matinal. A oficina estava com as luzes acesas. Carolina pagou o Uber e desceu. Seus saltos, diferentes dos de ontem, mas igualmente caros, fazendo eco no asfalto silencioso. A porta da oficina estava destrancada. Ela empurrou e entrou. A sala de espera estava vazia, mas podia ouvir o som de ferramentas vindo da área de serviço. E algo mais. Música. Baixinho, quase imperceptível, vindo de um rádio antigo. Violão. Alguma coisa folk que ela não reconheceu. Carolina caminhou até a janela suja que separava a recepção da área de serviço e viu seu BMW no box principal, com o capô aberto, e ao lado dele, inclinado sobre o motor com uma concentração tão intensa que o resto do mundo parecia ter deixado de existir, estava Tiago Vargas. Ele não tinha ido para casa. A roupa era a mesma de ontem. O mesmo jeans desgastado, a mesma camiseta cinza que agora tinha manchas de graxa em lugares que não tinha antes. Seu cabelo estava mais despenteado, como se ele tivesse passado as mãos através dele dezenas de vezes durante a noite. Havia uma cuia de chimarrão ao lado de uma caixa de ferramentas, já fria e esquecida. Ele tinha passado a noite inteira trabalhando em seu carro. Algo estranho apertou no peito de Carolina. Algo que ela não conseguia nomear e não queria examinar muito de perto. Ela empurrou a porta que dava para a área de serviço e entrou. Tiago não olhou para cima. Suas mãos estavam conectando algo profundo no motor, seus dedos movendo-se com uma precisão que contradizia o tamanho deles e o estado sujo em que estavam. Você está adiantada, ele disse sem levantar os olhos do trabalho. Você não dormiu, Carolina respondeu, e odiou como isso soou, quase como preocupação. Dormir é superestimado. Tiago fez um último ajuste, depois se endireitou, limpando as mãos em um pano que já estava tão sujo que não fazia diferença. Ele a olhou então, e Carolina viu as sombras sob seus olhos, a exaustão nas linhas de seu rosto. Mas os olhos em si ainda tinham aquela calma desconcertante. Está pronto? Ela perguntou. Quase. Mais 15 minutos. Estou finalizando a sincronização entre os módulos. Ele pegou a cuia de chimarrão, olhou para ela, fez uma careta ao perceber que estava fria e a colocou de volta. Tem café fresco na salinha. Não é bom, mas é quente. Não bebo café de máquina de 20 anos, Carolina disse automaticamente. Algo passou pelos olhos de Tiago. Não ofensa, apenas conhecimento. Como se ele entendesse algo sobre ela que ela não tinha dito em voz alta. Claro, ele disse simplesmente, voltando sua atenção para o carro. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som ocasional de ferramentas e o violão baixinho do rádio. Carolina ficou ali parada, sem saber o que fazer com as mãos, sem saber por que não estava simplesmente esperando na sala de recepção como qualquer cliente normal faria. Posso perguntar uma coisa? A voz de Tiago quebrou o silêncio. Depende da pergunta. Por que esse carro é tão importante? Quero dizer, além do óbvio, que ele é caro e sofisticado. Carolina sentiu a defesa subir automaticamente. Isso não é da sua conta. Não é? Tiago concordou, conectando um cabo ao sistema de diagnóstico do carro.
Mas passei a noite inteira consertando, então ganhei o direito de ser curioso. Por um momento, Carolina considerou simplesmente não responder, ou dar uma resposta vaga e corporativa. Mas havia algo no jeito que ele fez a pergunta, sem julgamento, apenas curiosidade genuína, que fez as palavras saírem antes que ela pudesse pará-las. Tenho uma reunião hoje. Investidores japoneses. 50 milhões de reais em jogo. O tipo de dinheiro que transforma uma empresa regional em uma potência latino-americana. Ela cruzou os braços. E eles se importam com símbolos. Chegar em um táxi seria o equivalente a hastear uma bandeira branca. Mostrar fraqueza. Tiago assentiu devagar, os olhos no computador de diagnóstico que estava rodando algum tipo de teste. Então é sobre poder. É sobre percepção de poder, que é a única coisa que importa. Tiago olhou para ela então, e havia algo em seus olhos, não desafio, mas questionamento genuíno. Percepção de poder é mais importante que poder real? Carolina franziu a testa. No mundo dos negócios? Sim, absolutamente. Interessante. Tiago voltou ao trabalho, mas Carolina podia ver um pequeno sorriso no canto de sua boca. Um sorriso que a irritou profundamente. O que é tão engraçado? Nada. É só que... Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. A senhora gasta 3 milhões de reais em um carro para parecer poderosa para pessoas que têm seus próprios carros de 3 milhões. E acha que isso importa mais do que o que a senhora realmente constrói, o que a senhora realmente sabe, o que a senhora realmente faz. Você não entende como funciona o mundo corporativo. Provavelmente não, Tiago admitiu. Mas entendo de sistemas. E qualquer sistema que valoriza a aparência sobre função, eventualmente falha. Carolina abriu a boca para replicar, mas naquele momento uma voz pequena veio da porta dos fundos da oficina. Pai? Ambos viraram. Sofia estava parada ali, vestindo um pijama de unicórnio e segurando um ursinho de pelúcia surrado. Seu cabelo escuro estava uma bagunça de cachos que apontavam em todas as direções, e ela esfregava os olhos com aquele jeito sonolento que só crianças conseguem ter. O rosto de Tiago se transformou instantaneamente. A exaustão ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Uma ternura tão profunda que fez o peito de Carolina apertar novamente. Oi, Florzinha, ele disse suavemente, se abaixando para ficar na altura dela. Por que você acordou tão cedo? Você não voltou para casa, Sofia disse, sua voz ainda pastosa de sono. Fiquei preocupada. Desculpa, filhota. Tinha que terminar um trabalho importante, mas estou quase pronto. Daqui a pouco a gente vai para casa tomar café juntos, tá? Sofia assentiu, mas então seus olhos encontraram Carolina. Por um longo momento, a menina apenas a estudou com aquela franqueza desconcertante que crianças têm, sem filtros sociais, sem política corporativa, apenas observação pura. Você é a senhora do carro bonito? Sofia disse finalmente. Sou, Carolina confirmou, sem saber exatamente como falar com uma criança de 7 anos. Fazia tanto tempo que ela tinha interagido com crianças que poderia muito bem ser uma habilidade que ela nunca tinha desenvolvido. Você ainda parece triste. O silêncio que seguiu foi tão pesado que Carolina podia sentir o peso dele no ar. Sofia, Tiago disse gentilmente, uma nota de aviso em sua voz. Lembra o que conversamos sobre fazer observações sobre as pessoas? Que às vezes a verdade machuca mesmo quando a gente não quer machucar? Sofia recitou como quem repete uma lição aprendida. Isso mesmo. Mas pai, Sofia protestou, a tia Márcia disse que dizer a verdade com gentileza é importante. E eu estava sendo gentil. Eu não disse que ela parece triste de um jeito mau. Disse como quando você fica triste, mas não quer que eu veja. Tiago fechou os olhos por um momento, e Carolina podia ver ele lutando entre orgulho pela inteligência emocional da filha e constrangimento pela situação. Eu não estou triste, Carolina disse, e sua voz saiu mais dura do que pretendia. Estou apenas com pressa. Tenho uma reunião importante. Sofia inclinou a cabeça para o lado, ainda a estudando. Tudo bem.
Mas se você estiver triste depois da reunião, pode voltar aqui. O papai é bom em consertar coisas quebradas, não só carros. E antes que Carolina pudesse responder, Sofia se virou e voltou pelos fundos, provavelmente para o pequeno apartamento anexo à oficina onde claramente moravam. O silêncio voltou, mas agora era diferente, carregado de coisas não ditas. Desculpa por isso, Tiago disse finalmente, voltando ao trabalho no carro com renovada intensidade. Ela é perceptiva demais às vezes, consequência de crescer rápido demais. O que você quis dizer? Carolina perguntou, e odiou a vulnerabilidade que conseguia ouvir em sua própria voz. Com crescer rápido demais? Tiago não respondeu imediatamente. Suas mãos continuaram trabalhando, conectando o último cabo, fechando o painel de controle com cuidado. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, carregada de peso que Carolina reconheceu, o peso de perda. A mãe dela morreu quando ela tinha 4 anos. Acidente de carro. Ele não olhou para Carolina enquanto falava. Sofia teve que aprender cedo que o mundo não é justo, que pessoas vão embora, que a gente tem que agarrar as coisas boas enquanto elas estão aqui. Carolina sentiu algo se contrair em seu peito. Sinto muito. Não precisa sentir. Não foi culpa sua. Tiago fechou o capô do BMW com cuidado, depois finalmente olhou para ela. E naquele olhar, Carolina viu algo que reconheceu. Dor. Dor antiga, bem guardada, mas ainda pulsando logo abaixo da superfície. Mas é por isso que eu faço o que faço. Por isso que não deixo nenhum carro sair daqui, a menos que eu tenha certeza absoluta de que está seguro. Porque eu sei o que acontece quando você confia que algo vai funcionar e não funciona. Havia algo mais naquelas palavras. Algo que ele não estava dizendo. Carolina podia sentir. Uma história maior, mais dolorosa, esperando nas sombras. Mas antes que pudesse perguntar, Tiago pegou as chaves do BMW da bancada e as estendeu para ela. Pronto. Sincronização completa. Todos os 3 módulos conversando na mesma língua. Testei sob carga. Vai rodar suave. Carolina pegou as chaves, seus dedos roçando os dele por um breve segundo. Mesmo através da graxa, ela podia sentir o calor deles, a textura áspera de mãos que trabalhavam para viver. Quanto eu te devo? Ela perguntou. 2.500. Como combinamos? Carolina pegou seu celular e abriu o aplicativo de transferência bancária. Pix. Tiago deu o CPF. Carolina transferiu R$3.000. Você mandou a mais, Tiago apontou, olhando seu próprio telefone quando a notificação chegou. Considere uma gorjeta, por trabalhar a noite toda. Não precisa? Não é sobre precisar, Carolina interrompeu. É sobre reconhecer bom trabalho quando eu vejo. Tiago a estudou por um longo momento, então assentiu. Obrigado. Carolina deu a volta no carro, verificando visualmente se estava tudo em ordem. Não porque duvidava do trabalho dele, mas porque era seu hábito checar tudo 2 vezes. Quando chegou ao lado do motorista, hesitou com a mão na maçaneta. Posso perguntar uma coisa agora? Ela ouviu-se dizer. Depende da pergunta. Tiago ecoou as palavras dela de mais cedo, e havia um pequeno sorriso em seu rosto. Como você sabia? Sobre o firmware, a sincronização, toda aquela análise técnica que você fez ontem. Mecânicos não pensam assim. O sorriso de Tiago desapareceu. Por um momento, ela pensou que ele não fosse responder. Então ele suspirou, as mãos voltando aos bolsos em um gesto que ela estava começando a reconhecer como seu padrão quando estava desconfortável. Eu não sempre fui mecânico, ele disse finalmente. Antes eu era engenheiro, engenharia aeroespacial. Trabalhei na Embraer em São José dos Campos, sistemas de controle de voo, integração de software em hardware crítico, esse tipo de coisa. Carolina piscou. Aquilo explicava muito. E levantava 1000 outras perguntas. Por que você saiu? Ela perguntou. Engenheiro aeroespacial para mecânico de oficina de bairro é uma queda e tanto. Algo escureceu no rosto de Tiago. Não foi uma queda. Foi uma escolha.
Depois que minha esposa morreu, percebi que estava perseguindo as coisas erradas. Grandes projetos, prestígio, ver meu nome em papéis técnicos. Enquanto isso, minha filha estava crescendo com babás, e eu estava falhando no que realmente importava. Então você desistiu de tudo? Carolina não conseguiu manter o descrédito fora de sua voz. Não desisti. Redirecionei. Tiago a olhou diretamente. Aprendi que não importa quão importante seja seu trabalho, se você perde as pessoas que tornam esse trabalho significativo. Sofia precisava de um pai presente, e eu precisava fazer algo onde pudesse ver o impacto direto. Onde pudesse ter certeza de que cada coisa que eu consertava ia manter alguém seguro. Carolina abriu a boca, depois a fechou. Havia uma réplica pronta, sobre ambição, sobre desperdiçar potencial, sobre como isso era romantizar pobreza. Mas as palavras não vieram. Porque pela primeira vez em muito tempo, Carolina Brandão não tinha certeza de que estava certa. Sua reunião, Tiago disse, quebrando o momento. Você deveria ir. Ainda tem tempo de passar em casa, se arrumar direito, chegar com tempo de sobra. Me arrumar direito? Carolina repetiu, arqueando uma sobrancelha. Tem algo errado com o jeito que estou? Tiago teve a decência de parecer um pouco embaraçado. Não, desculpa. É que você parece alguém indo para a guerra. Pensei que talvez quisesse, sei lá, relaxar um pouco antes. Eu estou indo para a guerra, Carolina disse. E relaxar é como você perde. Tiago assentiu devagar. Se você diz. Carolina entrou no carro. O motor ligou na primeira tentativa, ronronando com aquela perfeição suave que só carros caros e bem mantidos têm. Todos os displays acenderam corretamente. Nenhuma luz de erro. Perfeito. Ela deveria ter saído imediatamente. Tinha uma agenda apertada, um cronograma a seguir. Mas em vez disso, ela abaixou o vidro. Tiago. Ele se virou, surpreso que ela soubesse seu nome. Ela tinha só o ouvido. Marcelo dizer uma vez, mas Carolina Brandão não esquecia nomes. Obrigada, ela disse. Pelo trabalho. Foi excepcional. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento de que aquele agradecimento custou mais do que as R$3.000 que ela tinha transferido. De nada, senhorita Brandão. Boa sorte na sua reunião. Carolina assentiu e colocou o carro em movimento. Mas enquanto dirigia pelas ruas ainda vazias de Porto Alegre em direção a seu apartamento, ela não conseguia parar de pensar em um homem que tinha desistido de tudo por sua filha. E em uma menina de 7 anos que via através de armaduras corporativas como se elas fossem vidro. Quando chegou em casa, Carolina tomou um banho rápido e trocou para um terno ainda mais impressionante. Armani, cinza chumbo, com uma blusa vermelha por baixo que dizia confiança, sem precisar gritar. Refez a maquiagem, ajeitou o cabelo. Olhou-se no espelho e viu a CEO que tinha construído um império do zero. Mas alguma coisa estava diferente. Algo nos olhos. Algo que não estava lá ontem. Dúvida. Ela empurrou o pensamento para longe, pegou sua pasta executiva de couro italiano e saiu. A reunião com os investidores japoneses começou às 9 em ponto na sala de conferências principal da Brandão Tech Solutions. 3 homens de terno impecável, liderados pelo Sr. Tanaka, um investidor veterano com reputação de fazer perguntas que expunham fraquezas com precisão cirúrgica. Carolina apresentou por 2 horas. Projeções financeiras, planos de expansão, análise de mercado. Cada slide era uma peça de artilharia cuidadosamente posicionada. Cada resposta era calculada para impressionar sem revelar vulnerabilidade. Ela era brilhante. Ela sempre era brilhante. Mas no meio da apresentação, enquanto explicava seus índices de crescimento trimestral, sua mente traiu. Por uma fração de segundo, ela pensou em Tiago Vargas dizendo: qualquer sistema que valoriza a aparência sobre função eventualmente falha. E pela primeira vez na vida, Carolina Brandão tropeçou em uma frase. Foi imperceptível. Meio segundo de pausa. Mas ela sentiu.
E na sala de reunião onde tubarões detectavam sangue na água, até meio segundo importava. O Sr. Tanaka arqueou uma sobrancelha. Carolina recuperou imediatamente, terminando a frase com confiança renovada. Mas o dano estava feito. Não ao negócio. Ela era boa demais para que meio segundo de hesitação arruinasse meses de trabalho. Mas a sua certeza. Pela primeira vez em 15 anos, Carolina Brandão não tinha certeza absoluta de que estava perseguindo as coisas certas. Quando a reunião terminou 3 horas depois, com apertos de mão e promessas de analisaremos cuidadosamente e retornaremos em uma semana, Carolina voltou para seu escritório e fechou a porta. Sentou-se em sua cadeira de presidente que custava R$12.000, olhou pela janela panorâmica para a cidade que tinha conquistado e pensou em uma oficina simples que cheirava a óleo e trabalho honesto. Pensou em um homem que tinha desistido de prestígio por presença. E em uma menina que disse que ela parecia precisar de um abraço. Seu telefone tocou. Era Juliana. Senhorita Brandão, como foi a reunião? Bem, Carolina disse automaticamente. Foi bem. Mentira, não foi bem. Foi confuso. Bem-sucedido do ponto de vista técnico, talvez. Mas algo tinha mudado. Algo dentro dela tinha começado a desmoronar. E pela primeira vez na vida, Carolina Brandão não tinha certeza se queria impedir esse desmoronamento. Ou se queria deixar cair e ver o que restava quando a poeira assentasse. No outro lado da cidade, Tiago Vargas finalmente havia voltado para casa. Fez panquecas para Sofia, terrivelmente queimadas, porque ele estava exausto demais para prestar atenção direito, mas ela comeu cada pedaço e disse que eram as melhores panquecas do mundo. Porque era assim que o amor funcionava. Não perfeito, mas presente. E enquanto lavava os pratos, com Sofia desenhando na mesa da cozinha, Tiago pegou-se pensando em uma mulher de armadura corporativa e olhos duros que por apenas 1 segundo tinha deixado aquela armadura escorregar. Ele não sabia por que estava pensando nela. Ou talvez soubesse, mas não estava pronto para admitir. Ainda não. 3 dias depois, Carolina Brandão estava em seu escritório olhando para uma pesquisa do Google, que não deveria estar fazendo. Tiago Vargas, engenheiro Embraer. Os resultados apareceram. Não muitos, mas o suficiente. Artigos técnicos de 2015 a 2018. Papéis sobre integração de sistemas fly-by-wire em aeronaves comerciais. Uma foto corporativa dele mais jovem, mais limpo, usando terno e sorrindo aquele sorriso educado que pessoas usam para fotos profissionais. Ele parecia diferente, mais polido, menos real. E então, enterrado na 3ª página de resultados, ela encontrou uma notícia de jornal de São José dos Campos, maio de 2019. Acidente fatal na rodovia dos Tamoios deixa uma vítima. Falha mecânica investigada. Carolina clicou. Leu. E sentiu algo gelado descer por sua espinha. A vítima era Marcela Vargas, 29 anos, professora de educação infantil. Deixava um marido, Tiago Vargas, engenheiro aeroespacial, e uma filha de 4 anos. O acidente aconteceu quando o sistema de freios do veículo falhou completamente em uma descida. Investigação preliminar apontava para manutenção inadequada realizada 2 semanas antes. Carolina continuou pesquisando, seguindo a trilha de migalhas digitais que ninguém mais se importava em seguir. Encontrou um fórum obscuro de engenharia automotiva, onde alguém com o nome de usuário, T. Vargas Eng, tinha feito uma série de posts técnicos obcecados sobre sistemas de freios, análise de falhas, pontos de verificação que deveriam ser obrigatórios, mas não eram. Os posts pararam abruptamente em agosto de 2019, 3 meses depois do acidente. Carolina fechou o laptop e ficou sentada em silêncio em seu escritório de 300 metros quadrados, cercada por troféus de conquistas empresariais que de repente pareciam muito pequenos. Ela entendeu então. Entendeu por que Tiago tinha deixado a Embraer. Por que ele verificava cada carro 3 vezes antes de deixá-lo sair. Por que ele tinha feito aquela condição estranha sobre consertar a picape do senhor aposentado de graça. Não era apenas sobre estar presente para Sofia.
Era sobre expiação. Ele culpava a si mesmo. De alguma forma, naquela lógica torturada que pessoas em luto usam para tentar dar sentido ao aleatório, Tiago Vargas acreditava que se ele tivesse feito algo diferente, verificado algo mais uma vez, sua esposa ainda estaria viva. Então ele tinha abandonado estrelas e aviões e papéis acadêmicos. E dedicado sua vida a garantir que nenhum outro cônjuge, nenhuma outra criança, perdesse alguém por uma falha mecânica que poderia ter sido prevenida. Carolina pegou seu celular antes mesmo de perceber o que estava fazendo. Digitou a mensagem. Preciso falar com você, pessoalmente. Não é sobre o carro. Hesitou com o dedo sobre o botão de enviar. Isso não era da conta dela. Ela nem deveria ter pesquisado. Qual era a relevância disso para sua vida perfeitamente estruturada? Mas então pensou em Sofia dizendo, você parece triste, e em Tiago dizendo, qualquer sistema que valoriza a aparência sobre função eventualmente falha. E na maneira que ele tinha trabalhado a noite inteira, não porque ela tinha pagado extra, mas porque tinha dado sua palavra. Enviou a mensagem. A resposta veio 20 minutos depois. Estou na oficina. Pode vir quando quiser. Carolina saiu do trabalho às 3 da tarde, algo que não fazia há 5 anos, e dirigiu seu BMW recém-consertado até Navegantes. O céu estava carregado, ameaçando chuva como sempre fazia no inverno gaúcho, mas ainda não tinha começado a cair. A oficina estava mais movimentada do que tinha estado na outra vez. 2 mecânicos trabalhando em diferentes carros, barulho de ferramentas pneumáticas, o cheiro familiar de óleo e metal quente. Marcelo estava no balcão, lidando com papelada, e ergueu os olhos surpreso quando ela entrou. Senhorita Brandão, algum problema com o carro? Não, vim falar com Tiago. Marcelo apontou para os fundos com a caneta. Box 5, mas ele está no meio de um serviço, então? Eu espero. Carolina caminhou até o box 5 e o encontrou sob um Volkswagen Gol. Ela ficou ali parada, de braços cruzados, e desta vez não disse nada. Apenas esperou. Levou 3 minutos até Tiago rolar para fora debaixo do carro, e quando ele viu quem era, algo passou por seu rosto que ela não conseguiu ler. Senhorita Brandão. Ele se levantou limpando as mãos. Sempre limpando as mãos, como se alguma vez elas fossem ficar completamente limpas. Aconteceu algo com o BMW. Não, o carro está perfeito. Carolina respirou fundo. Eu pesquisei você, no Google. Sei sobre sua esposa, sobre o acidente, sobre o que você fazia antes. O rosto de Tiago se fechou imediatamente. Não com raiva, com algo pior. Dor. Dor crua e antiga que ele geralmente mantinha trancada com tanta firmeza que ninguém via. Você não tinha direito, ele disse, e sua voz estava baixa, controlada, mas havia uma borda afiada nela que não tinha estado lá antes. Eu sei, e peço desculpas, mas eu precisava entender. Entender o quê? Por que você desistiu de tudo? Por que um homem com seu cérebro, suas qualificações, está aqui consertando carros velhos por R$2.000 quando poderia estar projetando aviões por 10 vezes isso? Tiago deu um passo para trás, como se ela tivesse o empurrado fisicamente. Você acha que é sobre dinheiro? Que eu desisti porque não consegui lidar com a pressão da carreira de alto nível? Não, não é isso que eu... Então o que você quer, Carolina? A mudança de Sinoinoita. Brandão, para seu primeiro nome, foi deliberada, íntima de uma forma que cortou através de todas as formalidades corporativas. Você quer ouvir a história? Quer que eu detalhe exatamente como minha esposa morreu porque um mecânico incompetente não verificou o fluido de freio direito? Como ela estava levando nossa filha para a escola e o carro simplesmente não parou em uma descida? Sua voz estava subindo agora, anos de dor comprimida finalmente encontrando uma fenda. Quer saber que Sofia estava no carro? Que ela viu tudo? Que eu peguei o telefone naquela manhã e ouvi uma criança de 4 anos gritando: "Mamãe não acorda, papai, mamãe não acorda", e eu soube que minha vida inteira tinha acabado de mudar para sempre? Carolina sentiu lágrimas, suas próprias lágrimas,
queimando atrás de seus olhos. Tiago, e quer saber a melhor parte? Ele deu uma risada sem humor. Eu tinha revisado aquele carro na semana anterior. Eu, pessoalmente. Levei em um mecânico de confiança que um colega de trabalho tinha recomendado porque estava barato e rápido. E eu confiei. Não verifiquei o trabalho. Não fiz uma segunda inspeção, porque eu era um engenheiro importante trabalhando em sistemas críticos de aeronaves. E certamente eu não precisava me preocupar com algo tão mundano quanto a manutenção do nosso próprio carro. Ele virou de costas para ela, as mãos agarrando a bancada com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Então não venha aqui e me diga que eu desisti. Eu não desisti de nada. Eu apenas finalmente entendi o que realmente importava. E não eram aviões, não eram papéis, não era ver meu nome em créditos de projetos que tocavam as estrelas enquanto minha filha crescia sem mãe e quase sem pai também. O silêncio que seguiu era tão pesado que Carolina podia senti-lo pressionando contra seus pulmões. Você tem razão, ela disse finalmente, sua voz saindo mais suave do que pretendia. Eu não tinha direito. Não tinha direito de pesquisar. Não tinha direito de vir aqui e fazer você reviver isso. Eu precisava entender por quê. Por que isso importa para você? Tiago se virou e seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Por que uma CEO bilionária se importa com a história triste de um mecânico de bairro? Carolina sentiu algo se quebrar dentro dela. Aquela armadura que ela tinha construído tão cuidadosamente ao longo de 15 anos, rachando, estilhaçando. Por quê? Ela disse, e sua voz estava tremendo. Porque você me fez questionar tudo que eu construí, tudo que eu achava que importava. E eu precisava saber se você estava certo, se eu estava errada esse tempo todo. Errada sobre o quê? Sobre tudo. As palavras saíram em uma torrente agora. 15 anos de dúvidas reprimidas finalmente encontrando voz. Cresci pobre, Tiago. Minha mãe era empregada doméstica. Eu dormia no quartinho de empregada enquanto ela limpava mansões. Eu usava uniformes doados pela escola. Eu comi resto de comida que as patroas dela deixavam. Ela estava chorando agora, e não se importava. E eu jurei que nunca mais seria aquela menina, que nunca mais ninguém olharia para mim com pena ou desdém. Então eu estudei como se minha vida dependesse disso, porque dependia. Consegui bolsa integral, me formei no topo da classe, construí uma empresa do zero trabalhando 80 horas por semana. E funcionou, Tiago disse suavemente. Você conseguiu. Consegui? Consegui mesmo? Carolina riu, mas não havia alegria naquele som. Tenho dinheiro, tenho poder. Tenho um apartamento vazio onde ninguém nunca vai porque não tenho ninguém para convidar. Tenho uma empresa cheia de funcionários que me temem mais do que me respeitam. E tenho uma armadura tão bem construída que uma criança de 7 anos consegue ver através dela em 2 segundos. Ela limpou as lágrimas com raiva, manchando o rímel que tinha custado R$200. Sofia disse que eu parecia triste, e ela estava certa. Estou tão cansada de fingir que não estou, cansada de fingir que ter um carro de R$3 milhões importa mais do que ter alguém para dividir a direção, cansada de vencer no jogo errado. Tiago ficou em silêncio por um longo momento. Então, devagar, ele caminhou até ela. Não para tocá-la. Ele manteve uma distância respeitosa, mas perto o suficiente que ela podia ver cada detalhe de seu rosto. A exaustão, a dor. Mas também algo mais, compreensão. Você quer saber o que eu aprendi? Ele disse suavemente. Quando perdi Marcela, aprendi que não existe versão da sua vida onde você nunca se arrepende de nada. Você pode perseguir dinheiro e se arrepender de ter perdido tempo. Você pode perseguir tempo e se arrepender de não ter segurança financeira. A vida é escolher quais arrependimentos você pode viver com. E com quais você consegue viver. Eu me arrependo de não ter verificado aquele carro. Me arrependo todos os dias. Mas não me arrependo de ter mudado depois. De ter escolhido Sofia sobre minha carreira.
de estar presente, mesmo que isso signifique ganhar menos, ser menos importante aos olhos do mundo. Ele deu um pequeno sorriso triste. Eu durmo melhor agora do que dormia quando estava projetando aviões, porque sei que todo carro que conserto vai manter uma família segura. E isso significa algo. Carolina assentiu devagar, limpando outra onda de lágrimas. Eu tratei você terrivelmente, naquele primeiro dia. Fui arrogante e cruel e... Foi, Tiago concordou, mas havia gentileza em sua voz. Mas eu já vi pior, e além disso você voltou. Você está aqui agora chorando em uma oficina suja porque algo em você está mudando. Isso conta. Conta? Conta. Naquele momento a voz de Marcelo ecoou da área de serviço. Tiago, tem um cliente na linha. Quer falar com você sobre aquele serviço do... Ele parou abruptamente ao ver Carolina. Ah, desculpa. Não sabia que vocês estavam... Eu volto depois. Ele desapareceu rapidamente, deixando um silêncio constrangido. Você deveria atender, Carolina disse, tentando recompor algum semblante de dignidade corporativa, o que era difícil com rímel escorrido e olhos inchados. Pode esperar. Tiago hesitou. Depois perguntou. Você almoçou? Carolina piscou pela súbita mudança de assunto. Não, por quê? Porque tem uma lancheria 3 portas daqui que faz o melhor X da região. E você parece que precisa comer algo que não custa R$50 e não vem em um prato que você precisa fotografar para o Instagram. Apesar de tudo, Carolina riu. Foi uma risada pequena, molhada, mas genuína. Eu nem tenho Instagram. Pior ainda. Vem. E foi assim que Carolina Brandão, CEO da Brandão Tech Solutions, se encontrou sentada em uma lancheria de bairro com toalhas de mesa de plástico xadrez, comendo um X-tudo que pingava maionese e custava R$18, sentada em frente a um mecânico coberto de graxa que a fazia rir com histórias sobre os clientes mais estranhos que a oficina já tinha atendido. E pela primeira vez em 15 anos, Carolina não se sentiu como se estivesse performando. Ela apenas era. Quando terminaram de comer, já eram quase 6 da tarde. Tiago precisava voltar para buscar Sofia na casa da vizinha que cuidava dela depois da escola. E Carolina tinha e-mails que provavelmente precisavam de atenção. Mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Posso perguntar uma coisa? Carolina disse finalmente. Parece que hoje é dia de perguntas difíceis. Por que você concordou em almoçar comigo, depois de eu ter invadido sua privacidade, feito você reviver traumas? Tiago considerou a pergunta cuidadosamente. Porque quando você entrou na oficina 3 dias atrás, vi alguém se afogando em sua própria ambição, e reconheci aquilo. Eu era aquela pessoa. Então pensei que talvez se eu contasse minha história, você não precisaria chegar tão fundo quanto eu cheguei para aprender a mesma lição. Qual lição? Que estar quebrado não é o fim. É só o começo de descobrir como você realmente funciona. Carolina sentiu o peito apertar novamente, mas dessa vez não era desconfortável. Era esperança. Esperança estranha e frágil de que talvez, houvesse outro jeito de viver que não envolvesse armadura e solidão e vitórias vazias. Obrigada, ela disse, pelo almoço, pela honestidade, por não ter me mandado embora quando merecia. Todos merecem segundas chances, Tiago disse, ou eu não estaria aqui. Eles saíram da lancheria juntos. O céu finalmente tinha cedido e começava uma garoa fina típica do inverno gaúcho. Carolina não tinha guarda-chuva, nunca precisava, sempre ia de garagem para garagem, mas não se importou de se molhar um pouco. Na porta da oficina, antes de se separarem, Tiago disse: aquela reunião sua, com os investidores japoneses, como foi? Carolina hesitou. Ainda não tinha contado a ninguém. Nem Juliana sabia. Eles fizeram uma contraproposta. Querem investir, mas querem também controle operacional parcial. Querem que eu abra mão de algumas decisões, que confie em um conselho em vez de governar sozinha. E você vai aceitar? Não sei. A velha Carolina teria recusado na hora.
Controle é tudo, certo? Mas agora, ela olhou para ele. Agora não tenho certeza se controle absoluto é poder ou apenas outra forma de solidão. Tiago sorriu. Bem-vinda à parte confusa de crescimento pessoal. Onde você questiona tudo e não tem respostas prontas. Ótimo, exatamente o que eu precisava. Mas, Tiago acrescentou, melhor confuso e crescendo do que certo e estagnado. Carolina assentiu. Ela virou para ir para seu carro, depois parou e olhou para trás. Tiago, você faria algo para mim? Depende do que é. Deixa eu pagar aquele conserto. Do senhor aposentado, da picape. Tiago franziu a testa. Eu disse que não precisava. Não é caridade, é aprendizado. Você está me ensinando que existe outro jeito de medir sucesso. Deixa eu praticar. Por um longo momento, Tiago a estudou. Então assentiu devagar. Tudo bem, mas com uma condição. Claro que tinha uma condição. Qual? Quando você decidir sobre aquela proposta dos investidores, antes de responder, vem aqui, conversa comigo. Não porque eu sei de negócios, não sei. Mas porque às vezes a gente precisa de alguém que não tem nada a ganhar ou perder com nossa decisão para nos ajudar a ver claro. Carolina sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Negócio fechado. E desta vez, quando ela estendeu a mão para apertar a dele, Tiago a segurou. Mesmo com a graxa, mesmo com a diferença de mundos entre eles. Duas pessoas quebradas aprendendo que conserto começa com ser honesto sobre as rachaduras. Carolina dirigiu para casa naquela noite, mas em vez de ir direto para seu apartamento vazio, ela parou em um mercado. Comprou ingredientes para fazer janta, algo que não fazia há anos. Tomate, cebola, alho, macarrão. Cozinhou sozinha em sua cozinha gourmet, que era mais para decoração do que para uso. A comida ficou mediana no melhor cenário, mas ela comeu cada garfada sentada na ilha da cozinha, sozinha, mas não se sentindo solitária. E quando terminou, pegou seu celular e escreveu uma mensagem para o senhor. Tanaka, após cuidadosa consideração, aceito a proposta com uma modificação. Controle compartilhado em operações, mas decisões finais sobre cultura de empresa permanecem comigo. Precisamos encontrar equilíbrio entre crescimento e integridade. Podemos discutir? Enviou antes que pudesse reconsiderar. A resposta veio 15 minutos depois. Interessante. Vamos agendar reunião para discutir detalhes. Respeito sua posição. Carolina colocou o telefone de lado e sorriu. Não era uma vitória completa. Não era o que a velha Carolina teria feito. Mas, pela primeira vez, sentia como a decisão certa em vez de apenas a decisão forte. E isso, descobriu, fazia toda a diferença. 3 meses depois, Carolina Brandão estava sentada no chão da oficina Vargas em Santos, agora rebatizada como Vargas em Santos, Centro Automotivo Comunitário, ajudando Sofia a pintar um mural na parede lateral. Suas unhas, antes sempre perfeitamente feitas, tinham tinta acrílica azul embaixo delas. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, não no coque impecável de sempre, e ela estava usando jeans reais, não aqueles de grife que custavam R$2.000, e uma camiseta que dizia Equipe Vargas, que Sofia tinha insistido que ela usasse. A nuvem está muito grande, Sofia anunciou com a autoridade de uma criança de 7 anos que se considera especialista em arte. Tem que fazer menor, senão vai cobrir o sol. Você tem razão, Carolina concordou, pegando um pincel menor. Artista sempre sabe melhor. Sofia sorriu satisfeita e voltou a pintar sua parte do mural, uma representação surpreendentemente boa de carros de diferentes cores, cercados por pessoas segurando ferramentas e se ajudando mutuamente. 3 meses. 90 dias desde aquela tarde chuvosa quando Carolina tinha vindo até aqui e derramado 15 anos de armadura no chão sujo de uma oficina. 90 dias desde que ela tinha começado a questionar tudo. E o que tinha mudado nesses 90 dias era tudo. A parceria com Sakura Capital tinha sido fechada, mas nos termos de Carolina,
investimento significativo em troca de assento no conselho, não controle total. Pela primeira vez na vida, ela tinha sócios que desafiavam suas decisões. E descobriu que isso a tornava melhor, não mais fraca. A Brandão Tech Solutions tinha lançado uma nova divisão focada em automação para pequenas e médias empresas, não apenas os gigantes industriais que pagavam milhões. Era menos lucrativo no papel, mas Carolina tinha descoberto que ver um pequeno negócio crescer por causa de sua tecnologia valia mais do que apenas adicionar zeros à sua conta bancária, e ela tinha começado a trabalhar apenas 60 horas por semana em vez de 80, o que significava que ela tinha tempo para vida. Vida que incluía jantares ocasionais com Tiago e Sofia, conversas longas sobre tudo e nada. Ensinar Sofia sobre programação básica enquanto Tiago ensinava Carolina a trocar óleo. Você precisa saber como as coisas funcionam por baixo do capô, não só pressionar botões e esperar que funcionem. E em algum lugar ao longo daqueles 90 dias, Carolina tinha percebido algo terrível e maravilhoso. Ela tinha se apaixonado, não da maneira dramática de filmes com violinos e olhares intensos, mas devagar, como tinta secando. Um jantar de cada vez, uma risada de cada vez. Cada momento em que Tiago a olhava e via através dela, mas não fugia. Cada vez que Sofia a abraçava e dizia: "Você é minha pessoa favorita depois do papai e do Sr. Biscoito", Sr. Biscoito era o gato da vizinha. Mas ela não tinha dito nada, porque pela primeira vez na vida, Carolina Brandão tinha medo de algo que não podia controlar com planilhas e estratégia. Ela tinha medo de arruinar isso. "Carolina?" A voz de Sofia quebrou seus pensamentos. "Sim, querida. Você gosta do meu pai?" Carolina quase derrubou o pincel. O quê?" Sofia a olhou com aquela franqueza desconcertante que crianças têm. "Você gosta dele. Tipo, gosta. Do jeito que a princesa gosta do príncipe nos filmes." Carolina sentiu o rosto esquentar. "Sofia, eu não acho que... Porque ele gosta de você também." Sofia continuou como se Carolina não tivesse falado. "Ele sorri diferente quando você está aqui. E ele comprou uma camisa nova." "O papai nunca compra roupa nova. Sempre diz que as velhas ainda servem." "Sofia." "E ele canta no chuveiro agora. Antes ele só ficava quieto. A tia Márcia disse que quando homens começam a cantar no chuveiro de novo, é porque estão felizes. Então eu acho que você deixa meu pai feliz." Carolina não tinha palavras. Absolutamente nenhuma palavra. "Então," Sofia disse, voltando sua atenção para o mural como se tivesse apenas comentado sobre o clima. "Quando vocês vão começar a namorar de verdade? Porque eu já falei para todo mundo na escola que você vai ser minha madrasta, e seria estranho se eu estivesse errada." Antes que Carolina pudesse responder, não que soubesse o que responder, a voz de Tiago veio da entrada da oficina. "Sofia Vargas, que conversa é essa?" Sofia pulou, deixando cair seu pincel. Tiago estava parado ali, coberto de graxa como sempre, mas havia um tom de diversão em sua voz que contradizia sua expressão seria. "Eu só estava pesquisando", Sofia disse, usando a palavra que ela tinha aprendido significava fazer perguntas importantes. "Pesquisando, é?" Tiago caminhou até elas, as mãos nos bolsos. Ele olhou para Carolina e havia algo em seus olhos. Constrangimento, sim, mas também algo mais. Esperança. "E o que sua pesquisa concluiu?" "Que vocês são muito lentos", Sofia disse com a confiança absoluta da juventude. "Vocês gostam um do outro. Vocês sorriem quando o outro não está olhando. Vocês sempre ficam perto um do outro quando estão na mesma sala. Então por que vocês não fazem alguma coisa?" Carolina e Tiago trocaram olhares. E, de repente, ambos começaram a rir. Risadas reais, profundas, do tipo que libera toda a tensão acumulada. "Ela tem um ponto", Tiago disse finalmente, ainda rindo. "Ela tem", Carolina concordou, sentindo algo soltar em seu peito. "Quando foi que sua filha ficou mais esperta que nós?" "Provavelmente sempre foi", Tiago admitiu. Ele se abaixou até ficar na altura de Sofia. "Florzinha, pode ir lá dentro pegar mais tinta? Aquela azul que está no armário?"
Sofia olhou entre os dois, um sorriso enorme se espalhando em seu rosto. Vocês vão conversar de adulto? Vamos. Sobre vocês namorarem? Sofia. Tá bom, eu vou. Sofia pulou em pé e correu para dentro, mas não antes de sussurrar alto o suficiente para ambos ouvirem. Finalmente! O silêncio que seguiu foi carregado de todas as coisas não ditas dos últimos 3 meses. Tiago ofereceu a mão para ajudar Carolina a se levantar. Ela aceitou, e quando ficou de pé, ele não soltou sua mão imediatamente. Desculpa por isso, ele disse. Sofia não tem filtro desde que nasceu. Não, Carolina disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Não peça desculpas, ela está certa. Tiago piscou. Sobre tudo. Carolina respirou fundo. 3 meses atrás, ela teria planejado este momento, ensaiado cada palavra, calculado cada ângulo. Mas agora ela apenas falou. Eu gosto de você, Tiago. E não do jeito que eu gosto de um mecânico competente ou de um amigo. Eu gosto de você de uma maneira que me assusta, porque não consigo controlar, e não consigo planejar, e não consigo prever onde isso vai dar. Tiago não disse nada por um momento. Apenas segurou sua mão um pouco mais forte. E eu sei, Carolina continuou, as palavras saindo em uma torrente agora, que eu provavelmente sou a pior opção possível para você. Eu sou workaholic em recuperação. Eu ainda verifico e-mail às 6 da manhã. Eu não sei como ser mãe ou madrasta ou qualquer tipo de figura parental. Eu mal sei como ser namorada. Não tive um relacionamento sério em 8 anos porque sempre coloquei trabalho em primeiro lugar. E Tiago a beijou. Não foi planejado. Não foi calculado. Foi apenas ele fechando a distância entre eles e pressionando seus lábios contra os dela. Suas mãos sujas de graxa segurando seu rosto com tanta gentileza como se ela fosse algo precioso. E Carolina, que sempre teve uma resposta para tudo, uma estratégia para cada cenário, se permitiu apenas sentir. O beijo era suave, quase hesitante, como 2 pessoas quebradas testando se suas peças se encaixavam, e descobrindo que sim, perfeitamente imperfeitas juntas. Quando se separaram, Tiago apoiou sua testa contra a dela. Você fala demais quando está nervosa, ele murmurou, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Desculpa, eu... Shh. Ele a beijou de novo, mais rápido desta vez. Carolina, você acha que eu não passei os últimos 3 meses apavorado com exatamente as mesmas coisas? Você é uma CEO bilionária. Eu sou um mecânico com uma filha e uma oficina que mal paga as contas. Você vive em uma cobertura. Eu vivo em um apartamento de 2 quartos onde metade dos móveis vieram de brechó. Não me importo com... Eu sei, esse é o ponto. Tiago afastou uma mecha de cabelo que tinha escapado do rabo de cavalo dela. Você passou os últimos 3 meses aqui, sujando suas mãos, comendo X ao invés de comida de restaurante chique, brincando com minha filha, me ouvindo falar sobre sistemas de injeção eletrônica, como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Você mudou. Ou talvez apenas parou de fingir ser alguém que você não é. E quem eu sou? Alguém forte o suficiente para construir um império, mas corajosa o suficiente para admitir que império sozinho não é suficiente. Alguém que pode ser vulnerável sem ser fraca. Alguém que minha filha adora, que me faz querer cantar no chuveiro de novo, e que eu não consigo parar de pensar mesmo quando deveria estar focado em consertar carros. Carolina sentiu lágrimas, lágrimas felizes dessa vez, queimando em seus olhos. Então, o que fazemos agora? Agora, Tiago disse, um sorriso lento se espalhando em seu rosto. Acho que tentamos isso, eu e você. Sem pressão, sem expectativas impossíveis. Apenas vendo onde isso vai. Um dia de cada vez. Eu não sou boa com um dia de cada vez. Eu gosto de planos de 5 anos. Eu sei, vai ser um desafio para você. Ele a puxou mais perto. Mas você gosta de desafios. Sim, Carolina admitiu, envolvendo seus braços ao redor do pescoço dele.
não se importando que estava deixando tinta azul em sua camisa. Eu gosto. Um grito agudo de celebração veio de dentro da oficina. Eles se viraram para ver Sofia na janela, pulando e fazendo o sinal de positivo com ambas as mãos. Atrás dela, Marcelo e os outros 2 mecânicos estavam claramente assistindo também, tentando parecer que não estavam. Acho que não temos mais privacidade, Tiago disse. Acho que não. Carolina concordou e descobriu que não se importava nem um pouco. Os próximos 2 meses foram uma curva de aprendizado. Carolina aprendeu que namorar alguém com uma filha significava que planos eram apenas sugestões que podiam ser cancelados porque Sofia tinha ensaio da peça da escola, ou estava com febre, ou simplesmente precisava de tempo com o pai. E ela aprendeu a ficar ok com isso. Tiago aprendeu que namorar uma CEO significava que às vezes Carolina precisava trabalhar até tarde, ou viajar para reuniões, ou lidar com crises às 2 da manhã. E ele aprendeu a apoiar sem sentir que estava em segundo lugar. Juntos, eles aprenderam a construir algo novo. Não o relacionamento que qualquer um deles tinha imaginado, mas algo melhor. Algo real. Sofia aprendeu que ter uma quase madrasta significava ter alguém que a ensinava sobre computadores e levava ela para ver filmes que o pai achava bobos e a ouvia falar sobre drama da escola com total seriedade. E Carolina aprendeu que ser amada por uma criança era aterrorizante e maravilhoso e curativo de maneiras que ela nunca tinha imaginado. 5 meses após aquele primeiro dia, quando Carolina tinha chegado na oficina com arrogância e desdém, ela estava de volta. Mas tudo era diferente. Era um sábado à tarde. A oficina estava fechada para clientes, mas cheia de vida. Marcelo estava fazendo churrasco no pequeno pátio dos fundos. Alguns dos clientes regulares, incluindo o senhor aposentado da picape, tinham sido convidados. Sofia estava ensinando as crianças mais novas a jogar futebol com uma bola murcha. E Carolina estava sentada em uma cadeira de plástico, tomando cerveja de garrafa, não vinho de R$300, rindo de histórias que Marcelo contava sobre os primeiros dias da oficina. Tiago saiu da oficina com mais uma rodada de bebidas e parou ao ver Carolina ali. Apenas parou e olhou, como se estivesse memorizando o momento. Ela o pegou olhando e sorriu. Não o sorriso corporativo que ela usava em reuniões, mas aquele real, largo, que fazia seus olhos se enrugarem nos cantos. "O que foi?" ela perguntou quando ele se sentou ao lado dela. "Nada. Só... você parece feliz." "Estou." E era verdade. Carolina não conseguia lembrar da última vez que tinha se sentido tão leve, tão presente, tão viva. "Boa", Tiago disse, pegando sua mão e entrelaçando seus dedos. "Você merece ser feliz. Você também." "Eu sou. Pela primeira vez desde que perdi Marcela, sinto que estou vivendo de novo. Não só sobrevivendo. E é por sua causa." Carolina apertou sua mão. "Não é só por minha causa. É porque você deixou. Você poderia ter ficado preso no passado, mas escolheu seguir em frente. Eu só... estava aqui quando você estava pronto." Ainda assim, Tiago a puxou mais perto, beijando sua têmpora. "Obrigado por ser paciente com um mecânico complicado e sua filha precoce. Obrigada por ser paciente com uma CEO workaholic com problemas de controle." "Ex-workaholic", Tiago corrigiu. "Você trabalhou só 50 horas essa semana." 52, mas quem está contando?" Eles riram juntos, e foi o tipo de riso que vem de conhecer alguém de verdade. Não a versão polida que mostram ao mundo, mas a versão real, completa, quebrada e consertando. Mais tarde, quando o sol estava se pondo e tingindo o céu de Porto Alegre em tons de laranja e rosa, quando os convidados tinham ido embora e Sofia tinha caído no sono no sofá dentro do escritório, Carolina e Tiago ficaram sozinhos no pátio. "Posso te mostrar uma coisa?" Tiago perguntou. "Sempre." Ele a levou até o mural que tinham terminado. Sofia, Carolina e alguns voluntários da comunidade tinham trabalhado nele por semanas. Mostrava carros de todas as formas e tamanhos, cercados por pessoas de todas as idades e backgrounds, todos trabalhando juntos. No centro, em letras coloridas, estava escrito:
Concerto começa com conexão. Sofia escolheu a frase, Tiago disse. Mas eu concordei porque é verdade. Não é? Tudo que consertamos aqui, carros, vidas, esperança, começa quando pessoas se conectam. Quando param de fingir que são perfeitas e admitem que precisam de ajuda. Como eu fiz, Carolina disse suavemente. Como nós dois fizemos. Tiago se virou para ela, pegando suas duas mãos. Carolina, eu sei que não faz tanto tempo. Sei que tem gente que diria que é cedo demais. Mas esses últimos 5 meses foram os melhores da minha vida desde que perdi Marcela. Você me fez lembrar que é possível amar de novo. Que é possível construir algo novo sem trair o que veio antes. Carolina sentiu seu coração acelerar. Tiago, deixa eu terminar, ele disse, sorrindo nervosamente. Eu não tenho um anel. Não ainda. E não estou pedindo casamento. Embora, quando chegar a hora, eu vou. Mas estou pedindo isso. Deixa eu te amar. De verdade. Oficialmente. Não só encontros e jantares casuais, mas construir uma vida juntos. Você, eu e Sofia. Uma família. As lágrimas escorreram pelo rosto de Carolina antes que ela pudesse pará-las. Você tem certeza? Eu ainda sou um trabalho em progresso. Ainda estou aprendendo a não colocar trabalho em primeiro lugar. Ainda não sei como ser mãe. Ninguém sabe como ser mãe até que é. Tiago interrompeu gentilmente. E você já ama Sofia. Eu vejo. Ela vê. Então sim, tenho certeza. A pergunta é, você tem? Carolina olhou para este homem que tinha entrado em sua vida por causa de um carro quebrado e tinha consertado muito mais do que isso. Este homem que a via, realmente via, e não fugia. Este homem que tinha mostrado que fraqueza era força e que pedir ajuda era coragem. Sim, ela sussurrou. Eu tenho certeza. Tiago a puxou para um abraço, segurando-a como se ela fosse preciosa. E pela primeira vez em sua vida, Carolina se permitiu ser segurada, ser amada. Ser humana em vez de perfeita. Isso significa que eu posso chamar você de namorado oficial? Ela perguntou contra seu ombro. Isso significa que você tem que me chamar de namorado oficial. Ele respondeu, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. De dentro do escritório, veio a voz sonolenta de Sofia. Eu ouvi tudo. Vocês sabem que a janela está aberta, né? E pai, você tem que comprar um anel legal. Nada daqueles bem simples. Tem que ter brilho. Carolina merece brilho. Carolina e Tiago se separaram, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Ela ouviu tudo, Tiago disse. Ela ouve tudo, Carolina concordou. Acho que é uma habilidade dela. É uma maldição, Tiago murmurou, mas havia puro amor em sua voz. Eles voltaram para dentro juntos, para onde Sofia estava sentada no sofá com seu cobertor de unicórnio, sorrindo como o gato que pegou o canário. Então, ela anunciou, agora somos uma família de verdade? Carolina se sentou ao lado dela, puxando a menina para um abraço. Acho que sempre fomos. Só levou um tempo para todos percebermos. Eu percebi desde o começo, Sofia disse com a confiança absoluta de uma criança de 7 anos. Você só demorou mais porque adultos são lentos. Tiago se sentou do outro lado de Sofia, envolvendo seus braços ao redor de ambas. E ali, em um escritório pequeno de uma oficina de bairro, 3 pessoas quebradas encontraram algo que nenhuma delas tinha procurado, mas todas precisavam desesperadamente. Pertencimento. E assim, em uma oficina simples de um bairro operário de Porto Alegre, 2 pessoas que pareciam não ter nada em comum descobriram que tinham tudo o que importava: coragem para serem vulneráveis, disposição para mudarem e a sabedoria de saberem que ser consertado não significa estar perfeito, significa estar inteiro de uma nova maneira. Carolina nunca se tornou menos ambiciosa. Sua empresa continuou crescendo, mas agora com propósito além de lucro. Tiago nunca voltou para a engenharia aeroespacial, mas expandiu a oficina para um centro de treinamento onde jovens em risco aprendiam um ofício.
E Sofia cresceu vendo que família não é sobre perfeição. É sobre pessoas que escolhem aparecer, dia após dia, e amam através das rachaduras. 6 meses depois, Tiago pediu Carolina em casamento no mesmo lugar onde ela tinha chegado pela primeira vez com arrogância e um carro quebrado. E quando ela disse sim, não foi com um plano de 5 anos ou uma estratégia cuidadosamente calculada. Foi com um coração aberto e a certeza de que, às vezes, as melhores coisas da vida são aquelas que você nunca planejou. Se essa história tocou algo em você, se ela te fez pensar sobre suas próprias prioridades, sobre o que você está perseguindo e por quê, deixe seu like e se inscreva no canal. Toda semana eu trago histórias reais de pessoas que descobriram que mudar é possível, que recomeçar não é fraqueza e que admitir que você precisa de conserto é o primeiro passo para se tornar inteiro. Compartilhe desse vídeo com alguém que precisa ouvir que está tudo bem não ter tudo sob controle, que está tudo bem pedir ajuda, que está tudo bem ser humano em vez de perfeito. Porque no fim os melhores consertos são aqueles que nos quebram um pouco primeiro, para que possamos ser reconstruídos mais fortes, mais verdadeiros, mais vivos. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, você não está quebrado. Você está em reparo. E isso é exatamente onde você deveria estar. Até logo, e fique bem.